Gente, uma pesquisa mostrou aí que pela primeira vez aí os negros são maioria em universidades públicas. Olha, e um dos motivos são o quê? As cotas raciais, né? E é mais sobre elas que nós vamos falar agora com a Mariana Marilac, mestranda aí em ações afirmativas para a educação e relações étnico-raciais. Muito bom dia, minha linda. Dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que honra ter você aqui conosco para a gente conversar sobre um assunto tão importante, tão especial e as pessoas acham tantas coisas, né? E eu acredito que esse tema que a gente traz aqui com índices e com realmente com recursos é para a gente parar de achar e a gente tem que ter certeza. Então, diante de fatos, não tem argumentos. Isso. Então, eu queria que a gente falasse, porque existe as pessoas têm tantas justificativas, né? Absurdo, cota racial, ou eu acho bom. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Bom, eu acho que pra gente começar, né, uma conversa, de entender que as cotas no Brasil, elas são cotas com caráter social. Sim. E possuem um recorte tanto de renda como de raça e por deficiência. Ok. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente observar. Tá. Né? Que quem ingressa não são somente os estudantes negros, mas antes de ser um estudante negro, ele precisa ser um estudante oriundo de escola pública. Ok. Né? E o primeiro critério da cota é esse. Segundo ponto que eu acho que a gente pode observar dessa pesquisa que o IBGE lançou, que a maioria da população universitária é negra, né? 50,3% parece que é o dado. E a gente precisa observar e ter uma atenção de que os negros, dentro das pesquisas, eles são a soma dos pretos, os estudantes pretos, mais os estudantes pardos. Sim. E aí que entra uma grande discussão e que eu acho que agora a política de cotas vem tomando um espaço e discutindo muito quem é pardo no Brasil. Né? Porque muita gente não quer se assumir como branco e se coloca como pardo. E a política de cotas raciais, né, o recorte racial, vem para o estudante pardo no intuito de romper com o racismo, né? Que é o estudante que vivenciou sua trajetória inteira sofrendo racismo dentro dessa sociedade estruturalmente racista que a gente tem. Então, o grande questionamento que essa pesquisa nos traz é a quantidade de pardos que a gente está considerando e quem de fato é pardo, né, dentro desse recorte. E aí a gente precisa observar e ver que, de fato, o número de estudantes negros avança. Sim. Nessa perspectiva, sim. A gente começa a ter um acesso maior à universidade, mas a gente precisa também, nesse momento, né, sobretudo nesse dia, pensar qual permanência que a gente está dando para esse estudante. Sim. Como que ele permanece nesse ambiente universitário, que é tão racista, institucionalmente racista, né? Sim. E falando um pouco disso, eu participei como assistente de pesquisa, da pesquisa que era sobre ações afirmativas no ensino superior, sim, onde a gente buscava compreender a continuidade, né, do estudante, né, após vivenciar a graduação. Sim. O que eles têm a nos dizer, tanto no mundo do trabalho quanto na continuidade acadêmica. Sim. E a gente percebe que a permanência desse estudante ainda é algo muito dolorido, muito sofrido, muito marcado pelas desigualdades, inclusive dentro do espaço que era para ser igualitário, né? Que era para ser, de certa forma... você está aqui porque foi um favor que te fizeram. Isso. Como se ele não tivesse, ele não merecesse aquele espaço. Ou como não merecesse, ou como aquele espaço não pertencesse, né? A forma como os professores lidam com esses estudantes, a forma como a comunidade acadêmica percebe ele ali, passa a trazer um outro questionamento, né? A maioria desses estudantes é o primeiro estudante universitário de uma família que é também marcada pela desigualdade, sim, que é também marcada pela falta de acesso. Então, a gente também não pode considerar, a gente precisa, então, considerar que esse estudante precisa de uma assistência estudantil, ele precisa de uma permanência qualificada, sim, que é o termo que a gente vem usando e vem lutando para que ele se instaure, de fato, nas universidades. Quero até ter um depoimento aí, passa pra gente conferir um depoimento de um estudante aí que tem essa cota. Bora lá. Bem, a minha experiência como cotista na universidade é uma experiência única, porque é muito interessante ver que eu sou a primeira geração da minha família que está dentro de uma universidade pública, fazendo pedagogia, estudando para ser professor. E
A minha experiência é ótima, assim. É muito bom ver os meus, né, na universidade, estudando, se preparando, mas ainda assim são processos, né? As cotas não resolvem o problema do racismo no Brasil. Tem que ser um dos meios para fortificar o nosso povo, né? Então, apesar de ser algo muito bom e abrir portas para pessoas como eu, estar dentro de uma universidade pública, ainda assim é só um começo. Tem que ser só um começo de processos de reparação histórica no nosso país. Muito bom, Matheus. Interessante, né? A primeira geração. E às vezes a gente não tem a dimensão do que é isso, do que é ser o primeiro de uma família a ingressar na universidade. E a gente precisa reforçar isso como um direito, reforçar isso como uma proposta, né, política, no intuito de compreender que transforma toda uma comunidade. E é isso, são vários relatos que esse livro traz, de experiências onde a comunidade foi alterada por um curso superior. Sim, então, esse livro... Conta pra gente. Ele é resultado de uma pesquisa nacional que eu citei anteriormente, que buscou compreender o estudante cotista após a conclusão do curso, né? É importante também ressaltar que muita gente às vezes questiona se tem pouca pesquisa, se tem muita pesquisa, como que é o campo de pesquisa das ações afirmativas e das políticas de cotas. E eu, como estudante do mestrado, a gente percebeu no levantamento bibliográfico que se tem sim muitas pesquisas sobre política de cotas. Contudo, na implementação, criaram-se um imaginário muito forte na sociedade, que era contra a política de cotas, que esse estudante não daria conta, que esse estudante impactaria os índices da universidade, que esses estudantes iriam trazer uma discussão, um debate que não estava ali posto. Então, a gente percebe nesse livro, a gente percebe nessa pesquisa a necessidade de fazer pesquisas que busquem compreender o que a universidade trouxe para esse sujeito. O que a universidade transforma na comunidade que esse sujeito atua. O que a universidade transforma nessa família que chega ao Matheus como o primeiro dizendo que a UFMG é pública, que a UFMG é para todos, que a UFMG é um espaço, né, ali onde a gente trabalhou e lutou por ela. Então, a gente percebe que, embora tenha uma grande quantidade de pesquisas comparativas, né, que é o que a linha de pesquisa vem fazendo muito, cotistas versus não cotistas. E essas pesquisas, inclusive, demonstram que sim, os cotistas dão conta, os cotistas evadem no mesmo nível que os não cotistas. Então, assim, a gente consegue perceber uma equidade nessas questões, né, de índices, mas que a gente precisa, sim, se fortalecer e ouvir mais o que esses cotistas têm a dizer, sabe? Eu acho que a gente precisa dar mais esse espaço de fala, a gente precisa ouvir e tentar alterar a dinâmica, de fato, dessa estrutura racista. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.